Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a quarta e última parte da entrevista da Andréa Rebelo, onde ela responde as nossas perguntas e também nos conta novos detalhes místicos da sua vida. Se você não assistiu a primeira, a segunda ou a terceira parte, não se preocupe. Os links estão totalmente disponíveis para vocês aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere 1, 2, 3 e volta aqui para fechar com chave de ouro. Você vai amar. Bom proveito! Você passou por tanta coisa. E foi dito que muitas pessoas esperavam, assim, que você tem muita coisa para fazer. Num momento em que você queria desistir. Eu queria saber de que forma você entende o que você tem para fazer. Você já falou muitas coisas especiais aqui. Você falou que é a sua terceira encarnação na Terra. Eu queria, em primeiro lugar, entender de que forma você entende o que você tem para fazer. Carlos, por exemplo, essa coisa do que eu queria ir embora porque eu estava cansada, né? Para mim, eu já tinha isso, na verdade, resolvido, né? Essa situação. Para mim, eu já tinha entendido que isso não era uma opção para mim, até porque isso já tinha sido me falado. Mas acaba que pega, né, que 95% do tempo nós estamos inconscientes. Então, quando você está fora, quando você está num estado alterado, é ali que você realmente está consciente e que isso liga atrás de você que você está cansado e que você quer ir embora, você quer ir para uma vida, né, que não é aqui, né? Mas o meu entendimento de ser feito o que eu vim fazer aqui, até mesmo porque se é a minha terceira vez que eu estou aqui, né, as outras vezes eu também vim, né, como uma missão, para ajudar, né? Então eu acho que isso é de uma grande disponibilidade, né? E o mais importante é de que mesmo com tudo isso que eu passei, talvez muita gente fala, não, cara, você não pode estar falando sério, mas o que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje, os meus valores são completamente diferentes do que eu era antes, né? E se eu tivesse que passar por tudo isso novamente, eu passaria. E o fato de estar aqui e entender é porque você vê que você pode ajudar e que alguém precisa de alguma forma, né, do que você está passando, do que o seu conhecimento, de tudo que você passou, de que pode ajudar essa pessoa. Isso é o que me faz feliz, isso é o que me faz tampar aquele buraco que eu senti, aquele vazio. Você não sente mais esse vazio? Não. Até porque, como eu falei com você anteriormente, eu não gosto de me expor, né? Estar aqui colocando tudo isso e falando tudo isso é literalmente assim, né? É como se eu tirasse a minha alma e falasse aqui, ó, tá aqui. Mas pelo que eu ouvi você falar, das pessoas estarem à sua espera para que você fizesse alguma coisa, eu não consigo imaginar uma outra forma que não seja se expondo. Sim, mas é toda uma preparação, né? Que você tem essa necessidade de fazer para estar aqui, não é? Toda a disponibilidade de uma forma assim, de se despir, não é? De se colocar, não é? Até mesmo
de todos que vão assistir, ou se pessoas que me conhecem ou que não me conhecem, né? Tá aqui. É isso aqui. A sensação que eu tenho é como se você... Isso é mais ou menos uma pergunta que eu te faço. É como se você... Ok, eu vou para lá com uma missão. Nesse momento que você tem a missão, que você está ouvindo, você sabe qual é a missão. Mas conforme eu ouvi várias vezes ser dito em relatos, a pessoa quando chega aqui se esquece. Aí a vontade que eu tenho é de perguntar a você se todas essas coisas pelas quais você passou seria uma forma de você recuperar aqui o conhecimento do que você veio fazer e do que você precisa saber e que resolva esse esquecimento. Você passa por essas coisas, você vai de uma outra forma lembrar de coisas que você precisava saber para fazer a sua missão aqui, apesar desse esquecimento imposto. Faz sentido isso? Totalmente, né? Até porque toda essa experiência, todos esses sentimentos, todo esse desenvolvimento e evolução, você só passa aqui. Eu, por exemplo, sendo de um outro lugar, vivendo em um outro lugar, como eu poderia ter o conhecimento, por exemplo, de alguém que tem um vício e o porquê a pessoa tem esse vício, né? Por que ela escolhe fazer isso para poder, né, amenizar algo que tem dentro dela? Isso eu só poderia aprender aqui. Como eu posso ajudar alguém, né, a ver, né, ou até mesmo rever a sua atitude, se eu não sei o que é, se eu não sei a dor, o difícil que é? Como eu posso ajudar alguém que está passando por um processo, talvez, da doença, né? Se eu não sei o que é isso, se eu não sei o que é essa dor, né? A pessoa que passa por um abuso sexual, né? Se eu não sei o que é isso. Mas a sensação que eu tenho é que a missão vai além disso, não é simplesmente você saber para poder acolher. Você não veio aqui só para isso, ou veio, ou tem a ver com alguma coisa relativa ao que dizem de uma mudança que está vendo em Gaia, conforme você fala. É uma preparação? Sim, é uma preparação, né, que está acontecendo, né? Todos nós precisamos nos curar, todos nós precisamos acordar, todos nós precisamos passar para um outro nível, até mesmo que quanto mais pessoas conseguirem fazer isso, né, mais fácil fica ao seu redor, né? As pessoas começam a entender, né? Então, vou dizer, de uma forma, né, que a Gaia só vai evoluir quando a gente que está aqui evoluir junto. Ela vem junto com a gente. É uma forma terapêutica, digamos assim, né? Todos nós vamos juntos. E o que significa Gaia evoluir? Alguns falam em que deixaria de ser um planeta de expiação para um planeta de regeneração. Isso são rótulos que contêm algum tipo de informação verdadeira? É como se, por exemplo, esse ano, agora, 2024, né, é um ano muito decisivo, é um ano que vai acontecer muitas coisas, né, muitas evoluções. E todas essas evoluções têm um lado bom e o lado ruim, como a tecnologia, né? Você pode usar para o lado bom e para o lado ruim, né? Conforme você pode desenvolver armas, você consegue desenvolver curas, né? Consegue desenvolver tecnologias dentro da saúde, como a inteligência artificial, como o metaverso. Tudo isso está interligado, né?
Então, todas essas coisas vão começar a fluir de uma outra forma. E nós estamos recebendo muita luz. Muita luz. E as coisas estão acontecendo de uma forma mais rápida do que o previsto. E quando a luz entra, ela não entra só para as pessoas que já estão preparadas, ela entra para todo mundo. Então muitas vão sofrer um baque. Elas vão sofrer algo que elas não estão esperando. Mas elas têm a oportunidade de fazer melhor. Elas têm a oportunidade de colocar a sombra que ainda existe para fora. Porque é isso, quando a luz entra, o que é sombra tem que sair. Mas nem todo mundo vai aguentar isso. Então, é nesse processo aos quais que a gente precisa estar, que nós precisamos estar prontos para ajudar uns aos outros. A própria Gaia, como tudo isso que está acontecendo, essas enchentes, essas coisas, tudo que não é luz vai embora. Precisa sair. Quem conseguir se preparar, quem conseguir estar pronto, a gente vai dar prosseguimento. Mas tem muita gente ou outras coisas que realmente talvez não consigam seguir adiante. E o planeta vai evoluir, Gaia evolui, como os outros planetas. Todos os outros planetas, todos os outros mundos passam por processos. Só que aqui, como já foi falado, nós temos muitas espécies e todas essas espécies estão em evolução. E em tudo existe a sombra e existe a luz. Mas tudo precisa evoluir em conjunto. Não é o desenvolver, mas evoluir. O desenvolvimento é diferente da evolução. Você diria que todas essas espécies, todos esses níveis estão interligados, interconectados? Sim, não são todos que vão chegar aos mesmos níveis, mas todos precisam de um tipo de evolução. Nós temos os animais aquáticos, nós temos os animais terrestres, nós temos as aves, nós temos tudo. São muitas coisas em evolução. Você enxerga uma fonte como origem de tudo e a qual tudo, no final das contas, está conectado? Sim, a gente tem algo que permeia tudo. Nós somos um tudo. E quando a gente consegue se ver fora, a gente tem uma noção muito maior do que é isso, do que nos permeia. Você sente como existindo uma estrutura organizada, digamos, como se fosse, aos nossos olhos, piramidal, onde quem está em cima cuida de quem está embaixo e assim vai subindo? Existe de uma forma piramidal, mas nem tanto, porque é tudo interligado, todos cuidam de todos. O que está acima, como se diz, não, ele não está acima, mas ele está em tudo. Ele não é maior, mas ele está em tudo. Ele ordena tudo. Ele é um pulso. É algo forte. É o que alguns poderiam chamar de Deus ou fonte? Sim. Sim. Você pareceu pensar, existe algum lugar para uma definição de Deus para você? Não, digamos que é uma fonte, é um pulso, é algo muito forte, é muito além. Muito além do quê? Da nossa imaginação?
sim, da nossa imaginação. Quando se fala que nós somos feitos, né, imagem, né, e semelhança, é exatamente isso. Ele está em tudo, ele permeia em tudo. Ele estar em tudo, permear tudo, é uma definição de fonte de tudo que você está dando? Sim. Algumas pessoas dizem que essa fonte seria amor. Você definiria de outra forma? Não, é amor. É um amor num estado mais pleno do que se possa imaginar. Por exemplo, quando para você ver se existe vida, qual é o lugar que você, aonde você examina? Não sei. No coração? O que é o coração? Sentimento. Qual é o sentimento mais puro e pleno? Com certeza o amor. Quando uma criança, quando a mãe tá, uma criança está sendo gerada no ventre, qual é a primeira coisa que o médico vai ver para ver se realmente ela está grávida? Batimento cardíaco. Você fala da Terra como sendo um lugar com uma quantidade enorme de espécies. A Terra é única nesse sentido ou existe uma classe de planetas ou locais como a Terra com essa finalidade? Não, quer dizer, eu não tenho a verdade absoluta, tá? Longe de mim, mas pelo que me foi passado, pelo que é que a Terra é única nessa Diversidade é, de espécies. ou diversificação de espécies. É, é porque é um lugar onde você pode viver muitas coisas, ter muitas experiências, não é? Você diz que é a terceira vez que você está aqui. Você tem alguma lembrança das duas outras? Não me é permitido ter ah, conhecimento das minhas outras vidas, né? Porque o que me foi colocado é que me geraria sofrimento e que para mim não seria algo bom. A única coisa que eu sei, uma das coisas, né, da minha vida passada que me foi informado é que em uma das minhas vidas foi na época de Enoque. A outra eu não sei e essa agora que eu estou aqui. Mas eu não tenho recordações exatamente do que foi, do que eu era, do que eu fiz. Não me é permitido fazer esse tipo de recordação. Eu estou indo além também fazendo perguntas porque foi dito que você sabe que você tem muito o que fazer. Isso é só um começo. Siga o coração, está tudo bem. Muitos esperam por você. É como se eu estivesse querendo aqui dar a oportunidade de você nos falar o que você veio falar. Você já falou muito e eu sou muito grato por tudo que você falou e eu também não estou querendo ser, digamos, não estou querendo abusar, né? Sabe, eu já sou muito grato, mas ao mesmo tempo eu sei que aqui você vai atingir muita gente. Uhum. Você, nessa vida que você passou por abandono, abuso, bullying, câncer, teimosia e vício. São as coisas que eu anotei. Tem alguma coisa que une todas estas e que você poderia falar para as pessoas que se encaixam em uma dessas? É, é o vem do que você pode fazer realmente com essa situação que você passa ou que você passou. Né? O que você pode fazer com isso? Né? Eu vejo que algumas delas me limitou num medo. E o medo causa muitos problemas. Então,
que as pessoas não tenham medo, que elas tentem achar uma forma, né, de superar isso, achar uma forma de sair desse medo ou sair dessa frustração, de sair dessa dor. Porque se a gente não sair, né, se a gente não achar alternativas, nós nos paralisamos. E não é isso. Todos nós temos missões. Todos nós temos algo a contribuir. Nós temos que ser muito gratos de estar aqui neste momento, hoje, porque tem muito para ser feito. Todo mundo precisa contribuir. Todo mundo, né, vai estar junto nessa. A evolução é em conjunto e fica mais fácil. Sabe quando você acende uma lanterninha para cima numa escuridão e que você faz um foco? Se todo mundo começar a acender lanternas ao redor, quanto a gente não pode iluminar se nos unirmos? Não é? Então, vamos começar a acender as nossas lanternas. Eu estou aqui do outro lado porque pessoas precisam de mim aqui, mas eu estou falando com todos. Vamos acender nossas lanternas, vamos nos unir. A gente pode fazer muito, fazendo cada um pouquinho. A sua missão aqui, ela é só através da mensagem, ou também a sua estada aqui em si, ela significa um recebimento de luz, de energia e que você retransmita, sabe? Sem ser através de uma mensagem intelectualizada ou compreendida. Sim, tem coisas, por exemplo, todas as coisas que eu recebi que me ajudaram, né, a me restabelecer hoje, né? Então, como eu falei, todos essas novas tecnologias, esses desenvolvimentos que estão acontecendo agora, tudo isso vem à frente como algo que vai ser colocado para ajudar as pessoas como tratamentos, entre outras coisas, né? Como já foi falado algumas coisas anteriormente, né, que muitas tecnologias e outras coisas foram passadas, né, e que pessoas não usaram isso conforme deveriam, né, e que continuam usando uma forma ainda arcaica de tratar, né, e que poderia ser muito mais evoluído e menos invasivo, né? Então, tudo isso tem em conjunto, né? Tudo isso vai ser desenvolvido aos poucos. Mas você se refere à tecnologia aqui. A minha pergunta foi mais em outro sentido. Se a sua estada aqui, se você é, por exemplo, como que uma antena receptora que recebe energia de fora, que expande para toda a crosta terrestre, ou para toda a humanidade. Se existem pontos sendo colocados no planeta com essa função e se você seria um desses pontos. Agora você me colocou numa saia justa. Sim. Sim, existem pessoas em pontos distintos, né? E que são receptoras de luz e que vai fazer uma conexão, né, com outros pontos. São pontos específicos, são... São como, por exemplo, continentes, mas
né? São lugares específicos e que vão se unificar conforme, né, essa... Eu perguntei isso porque, por um lado, eu pensei, mas será que ela veio aqui, passou por tudo isso só para falar? Será que não tem uma segunda camada de ação que seria energética em si? Como, por exemplo, você estar no planeta permite um acesso de energias de outro lugar, como se você facilitasse a chegada de um tipo de energia para cá? Sim, é como se um ponto de energia consegue transmitir para outros pontos menores que também vão se iluminar para fazer toda essa congregação, digamos assim. Como numa espécie de organização piramidal. Digamos. Mais ou menos. Mais ou menos isso. Isso que você falou de irradiação, de um vai para 2 e 2 vai para 4, né? Do maior vai para o menor, é um pouco isso que eu quero dizer por organização piramidal, exatamente uma ramificação. Sim, Como a raiz de uma árvore, né? Sim, é como se algo que começa pequeno, que se expande numa estrutura grande. É mais ou menos isso. Mas como se esse algo que começa pequeno é muito forte para ter condições de se expandir para uma coisa grande. Até porque você precisa ter a estrutura, o desenvolvimento, a evolução e o entendimento. Sem querer entrar num assunto que pode se tornar complexo, que é de dimensões, de universos, mas a pergunta é, essa evolução que você explica estar havendo em Gaia, como você fala, é uma evolução que ocorrerá também, ou está ocorrendo também em outros lugares? Cada lugar tem um determinado tipo de evolução e desenvolvimento, né? Como tem lugares que estão mais atrasados, que estão, como digamos, na era da caverna, não é? Mas nós estamos, de fato, num momento chave? Sim, até mesmo por todas as coisas que estão acontecendo. Aonde que, quando nós vimos tantos acontecimentos, até mesmo tantas catástrofes ou tantas coisas ocorrendo ao nosso redor. Se você pensar alguns anos atrás, nós não tínhamos isso. Isso tudo é uma preparação, isso tudo é literalmente essa luz que está chegando e que está colocando muita coisa para fora. Tem uma coisa que você falou que me chamou muito a atenção. Aliás, duas. Aliás, várias. Mas uma delas é o coração é o centro, mas o amor é a cura. Que com certeza vai ser o título de um dos vídeos. Mas a outra coisa é o pular da montanha. É como se todos nós precisássemos ter essa coragem em algum momento na vida. Sim, é exatamente isso. Como se nós precisássemos, ok, viver aqui me permite saber até aqui. Eu preciso ter a coragem para ir além. E ter a coragem para ir além. E para descobrir que existem coisas além do que a tridimensionalidade nos permite, é um pouco pular da montanha? Sim, é um pouco você não conhecer, você aceitar aquilo que é desconhecido, né? A viver em algo que você não tem ideia do que seja. E de uma certa forma, você está aqui também para nos ajudar a pular da montanha? Sim, para quem quiser, estou dando as mãos. Vamos juntos, porque porque tudo tem 50% e 50%, mas a gente sempre se apega no 50% ruim. Já reparou isso? A gente nunca se apega no 50% bom. Eu passei agora uma semana num retiro, num curso
de pessoas que tiveram experiências com câncer, né? Eu até mesmo fui para ver o que elas pensam, né? Como é todo esse processo, inclusive aqui, né? Na Noruega, né? E é exatamente isso. Eu vejo a maior preocupação, claro, é o financeiro, o que eu tive também, né? É o de não conseguir suprir, é o não voltar ao trabalho, que eu também tive, né? Aí foi o que eu falei, mas e todas as outras coisas que a gente aprende, e todas as outras coisas que talvez nos dê muito mais satisfação do que isso que a gente faz hoje, né? E o que eu coloco, o que eu sempre coloquei para mim, é que eu não quero sobreviver aqui. Se eu estou nessa experiência, eu quero viver, né? Eu não quero ficar sobrevivendo, não, eu quero viver tudo que eu posso viver. E também tinham outras pessoas que tinham uma visão também que ia muito além. Tinha uma que estava num desenvolvimento de um câncer, com uma metástase muito forte, e que tinha uma alegria de viver enorme. E uma outra que tinha um braço que não funcionava, né? E de outro lado ela tinha também uma mastectomia. E mesmo assim, essas pessoas que mais tinham experiências e que estavam mais, digamos assim, com problemas, né? Mais maiores não, mas mais invasivos, né? Eram as pessoas que estavam mais ali, que a gente se juntou. Nós jogamos basquete. Você imagina uma que só tinha um braço jogando basquete porque o outro não funcionava, sabe? E a gente se divertiu muito. Então, tudo a forma com que você vê e que você quer viver. É o não, literalmente, você tentar olhar para os 50% que pode ser muito bom. E é isso que eu vejo, porque a gente vem para cá, a gente não tem ideia de quando isso vai terminar, a maior parte, né? Isso o quê? A vida. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer um dia. Não é verdade? E se você tiver uma doença, qual é a diferença? Você vai morrer um dia. Quando? Você também não sabe. Com ou sem doença, você não sabe. São essas coisas, né, que eu penso, que hoje eu penso dessa forma. Mas por quê? Porque eu passei por isso. Passei por toda essa experiência e isso me trouxe até aqui. São os valores, a visão que você tem da vida, o que você quer realmente viver. E tudo isso me ajudou tanto. Hoje eu tenho tanta proximidade, inclusive com a minha família, com a minha mãe. Quando eu estou no Brasil, eu e minha mãe, a gente ri tanto juntas. Onde ela mora? Teresópolis. A gente tem muito isso, tem muita proximidade. E eu tento fazer isso da melhor forma possível. Eu acho que isso é que é importante, de toda essa experiência. E também tem muito isso de que a gente acha que tem muita gente que consegue, que as pessoas estão entendendo, que as pessoas estão despertas, mas não. Não, são poucas as pessoas despertas ainda. Porque não é fácil. Você se manter e você estar desperta é algo que não é fácil, porque você não pode voltar àquilo que você era antes, As coisas ficam muito claras para você e nem todo mundo aguenta ver tudo isso dessa forma. De que forma entrou você procurar o canal dentro
desse pular da montanha ou dentro do desenrolar dessas descobertas? Por que que você escolheu entrar em contato com o canal? O entrar em contato com o canal foi quase uma imposição, né? Do tipo, você tem que contar a sua história. Você precisa contar a sua história porque, como a sua história, quem precisar e quem se identificar vai ser ajudado, né? E foi dessa forma, né? E que era o canal certo, que você era o canal certo para ser feito, para ser dada essa informação. Foi dito a você que você não precisava ter passado por algumas situações. Então me dá a entender de que você precisava passar por algumas coisas e por outras não. Sim. As coisas pelas quais você precisava passar, eu entendo que seja a sensação de abandono, sensação de abuso, de bullying, do câncer, talvez da teimosia, você não precisava passar, porque a teimosia do vício também não. Não, do vício eu precisava. Então era basicamente na questão da prótese que você não precisava passar, que acabou dando obrigou você a passar por situações que você não passaria de outra forma. Na verdade, foi na relação da teimosia de não ter largado o meu trabalho anteriormente. Foi isso que fez com que eu tivesse o câncer repetidamente, porque foi a única forma de que, tipo, você tem que parar. Porque se fosse algo mais, como foi a primeira vez que eu tive uma coisa muito pequena, primária, né, que foi só retirar e que estava tudo bem, e que não. Então eu tive que levar. Isso é recorrente. Em alguns relatos eu enxerguei essa mesma coisa que você falou agora. Quando você era bebê, que você misturava a lembrança de estar se amamentando e de repente você estava numa floresta, quando você estava na floresta você disse que você não era criança. Não. Você tinha uma outra consciência ou você era uma outra consciência? Não entendi. Eu era um outro ser, uma outra consciência. Era a mesma consciência, mas em outro lugar, digamos assim. Com outro nível de conhecimento. Sim. Quando você estava amamentando, você se sentia uma consciênciazinha pequenininha de bebê? É como se eu tivesse uma percepção de que eu estava ali mamando, talvez uma percepção maior do que seria o normal. Eu não sei se todas as crianças têm esse tipo de percepção, né? Ou se isso foi colocado para mim, né? E se era para que eu apenas conseguisse ver ou perceber o que estava acontecendo. Você falou que a floresta cura também. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso. Se é uma coisa daqui ou se em outros planetas também tem florestas também com essa capacidade. E o que é curar? Em outros planetas existiram florestas, existiam plantas, existiam coisas diversificadas, não tão quanto na Terra, né? Não existem mais nesses outros planetas? Alguns sim, outros não. Mas essas florestas hoje em dia elas estão localizadas em naves mães, onde muitos seres vivem hoje em dia, né? Que é como se fosse como se fosse um planeta móvel, digamos assim, e que são muito grandes, né? E nessas naves existem florestas e são espécimes
né, vários lugares. Inclusive, eles fazem experiências, né? Eles fazem experiências híbridas. Até mesmo tem espécies da Terra que são levadas. Essas florestas nas naves estão lá como um refúgio, tipo, porque nos planetas estão em extinção, ou não tem uma coisa a ver com a outra? Então, alguns planetas foram atacados, foram extintos, foram... É como, por exemplo, o nosso, a Gaia, que está em evolução. Né? Pode acontecer, não aconteceu anteriormente, como existiam os dinossauros e foram extintos. Como Atlantis, que foi também, que não existe mais. Tem um porquê disso. Então, as florestas, as espécies, as árvores, elas também curam. A floresta cura, a floresta é algo vivo, é algo que faz parte da gente e a gente faz parte dela. E você falou também seres da floresta. Que seres são esses? Animais. Ah, tá. Não só, mas como as águas. Existem curas que são feitas, que inclusive já existiu na Terra, em Gaia, que eram curas através de uma espécie de água viva, que curavam pessoas. Há muito. Eram coisas que vinham de outros lugares, de uma raça evoluída e que tinha esse tipo de cura aqui em Gaia. E que eles deixaram um pouco desse conhecimento, mas hoje em dia não tem mais. Você falou em Enoquia. Como é que eu escrevo isso? Eu já ouvi falar de livro de Enoque. Tem a ver com isso? Tem. Mas é o quê? E-N-O-C-H-I-A? Enoquia? Ou Enoque? Para mim, eu conheço como aqui, tá? Com E-N-O-C-H-E. Eu não sei se em português é dessa forma também. Mas tem o livro de Enoque. O que é a época de Enoque? Desculpe a minha ignorância. Isso foi muito tempo atrás. O Enoque era um ser que fez muitas coisas, né, antes, né, de Cristo. Né? E que, na verdade, por todas as coisas que ele fez, ele foi arrebatado. Ele não morreu, não sofreu. Ele foi retirado da Terra. Você já deixou muitas mensagens e sou muito grato por todas elas. Você gostaria de sintetizar de alguma forma uma mensagem final para todos? A mensagem que eu gostaria de deixar para todos que estão aqui, que vão me ouvir, né, é que todos nós somos co-criadores de realidades. Né? Então, que a gente tenha cuidado e sutilidade do que nós vamos criar. Que a gente consiga sentir com o coração e colocar o amor em ação. Que a gente possa co-criar coisas boas para que todos consigam, né, uma evolução e uma visão e um despertar de uma forma que a gente ajude Gaia e que Gaia esteja sempre com a gente e que a gente consiga prosseguir da melhor forma possível. É isso que nós estamos precisando. Né? Entregue os presentes que vocês trouxeram com vocês, sem medo. Vamos nos unir. E é isso. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal, oquesomosnós@gmail.com.
Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?